E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Irã Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero ter um papo com vocês sobre livros. Pois é, chegou o dia em que finalmente eu vou passar algumas indicações de livros para serem usados em uma graduação de física ou até mesmo em outras graduações, né, como engenharia e química, né, porque nesse vídeo aqui vai ter indicações de livros do ciclo básico de física. Sendo assim, bora lá para o vídeo. Para esse vídeo aqui, o que eu pensei em fazer, né? Primeiro eu vou passar algumas indicações de livros que eu chamo de livros para o curso inteiro, de livros para o ciclo básico e de livros de meio do curso, né? E bom, já vai ficar claro do porquê que eu dividi dessa forma, né? Mas lembrando aqui que o foco maior é naquela pessoa que está fazendo uma graduação em física e vai seguir para um bacharelado. Então é o seguinte, antes de passar para as indicações, eu quero fazer algumas observações. Primeiro, olha, dificilmente você vai fazer uma disciplina e precisar de uma referência só para seguir a disciplina até o final. Em geral, são necessárias no mínimo 2 referências para você poder ter um bom aproveitamento e um melhor entendimento da disciplina que você está fazendo. Em geral, no mínimo 2. Algumas vão precisar de mais e etc., mas são a minoria. Então, a minha recomendação aqui é o seguinte, sempre quando você for cursar uma disciplina, selecione 2 referências pelo menos, em que uma referência seria a referência principal e a outra referência seria a referência de apoio. Lembrando que a referência principal, o ideal é que você siga nela até o fim e varra o livro de capa a capa, né, por assim dizer, e que você só recorra à referência de apoio caso a referência principal não esteja mais te atendendo ou tem algum tópico ali na referência principal que você acha que não está tão bem explicado assim, aí você corre para a referência de apoio. Porque dessa forma, você vai conseguir ter um melhor aproveitamento e não vai ficar tão perdido assim em ter que ficar buscando conhecimento de vários lugares, né? Informações de vários lugares, e que isso pode acabar te distraindo. E por fim, eu quero falar o seguinte, a referência principal e a de apoio é você que deve escolher com base no seu nível de intimidade com o assunto e com base no fio que você tem sobre a referência, digamos assim. Se você acha que aquela referência ali ela está muito puxada para você, não opte por ela, use ela como uma referência de apoio e vá para uma outra referência que você acha mais simples, e vice-versa. Então, lembrando que as referências, elas devem servir para que você aumente o seu conhecimento e não para te prejudicar. Então, sendo assim, não tenta passar carroça na frente dos bois, por assim dizer, e vá com calma, escolha a referência que te atende e tá tudo certo, cada um com seu ritmo, e o importante é que você estude e aprenda o assunto. Agora, com qual referência que você vai fazer isso ou não, depende de você. Então, as referências que você vai usar de apoio e a principal dependem exclusivamente de você e do seu nível de intimidade com o assunto. E, por fim, eu quero fazer um parênteses aqui sobre tal referência é difícil, tal referência é fácil. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito sim que existem referências com um nível de densidade de conteúdo diferente, que isso pode acarretar uma maior dificuldade ou não. Só que o que é difícil e fácil depende muito de cada um e do nível de bagagem que você tem do assunto. Então, sendo assim, escolha a referência que vai te atender e aos poucos vá ajustando isso à medida que o seu conhecimento vai aumentando daquele determinado assunto. E antes de passar para as indicações dos livros, eu queria falar o seguinte, todos os livros mencionados vão estar lá na descrição do vídeo, de forma que, se você, assim como eu, gosta de ter os livros físicos em casa, considere comprar pelo link lá da descrição, porque comprando pelo link lá você ajuda bastante aqui no crescimento do canal. E lembrando, né, não paga nada a mais por isso. Então vamos lá, falando das referências de curso inteiro aqui, em primeiro lugar eu queria falar da referência Física Conceitual do Paul Ehrlich. Esse livro aqui, eu tive contato com ele pela primeira vez no ensino médio e ele foi fundamental para mudar a forma com a qual eu estudava física, né? Eu tive contato com ela através de um primo meu e ela foi fundamental para eu entender que física era muito mais do que apenas uma aplicação direta de fórmula de um determinado resultado. E é muito além disso. E essa referência ela foca bastante nisso, fazendo o quê, né? Basicamente, dificilmente você vai achar algumas equações aqui ou fórmulas. Esse livro aqui ele vai focar bastante na parte conceitual da física, explicar os fenômenos tintim por tintim. Então, tem bastante texto aqui. E sendo assim, então, é uma referência que dá para ser usada no ensino médio e também durante a graduação inteira. É um livro para te acompanhar
na sua trajetória na física ao longo de toda ela, né, digamos assim. Agora, a segunda referência que eu quero trazer aqui, para o curso inteiro também, são o Lições de Física, do Feynman. Esse livro aqui, ele é sensacional. A coleção inteira é sensacional, né? O Feynman, ele traz diversos tópicos que são cobertos ali na graduação e também alguns outros tópicos que não são cobertos. E ele traz esses tópicos de uma forma muito interessante e de forma que, tal como no Física Conceitual, o Feynman, ele abusa muito dos textos aqui. Então é um livro com bastante texto, os conceitos eles são muito bem explicados, porque o Lições de Física, né, ele foi concebido originalmente, né, pelo Feynman como uma série de palestras para serem ministradas para pessoas que estavam entrando na graduação de Física e que tinham um conhecimento um pouco mais avançado. Esse livro foi pensado nesse contexto, então muitas das coisas que estão aqui são trechos e são as palestras, de fato, que o Feynman ministrou nos cursos que ele deu. Então, a linguagem que o Feynman usa aqui é excelente e, assim, ele não é um livro técnico no sentido de que ele vai ter ali exercícios, ele vai ter ali todas as demonstrações. Não, ele não é um livro nesse sentido. Ele é um livro bem diferente e não é um livro para você usar como referência em uma disciplina de fato, né? Porque, novamente, como eu falei aqui, não tem exercícios no livro. Mas ele é um livro que, se você quer aprender um tópico que não ficou tão bem explicado, você quer ver uma visão bem original sobre o assunto, vale a pena você ir no Lições de Física para dar uma conferida. Então, assim, para finalizar, né, a vasta maioria dos tópicos da graduação em Física são cobertos aqui, só que ele não é para ser usado como uma referência principal, né, como uma referência para você seguir uma determinada disciplina. Ele é mais para você pegar algumas coisas ali que você não está entendendo tão bem ou quer ver de uma forma diferente, né? E bom, é assim que eu usei e uso o livro, né? Mais como uma fonte de consulta pontual do que um livro para ser destrinchado do início ao fim durante uma disciplina da graduação, por exemplo. Agora, passadas as indicações de livros do curso inteiro, eu quero indicar aqui algumas coleções para o ciclo básico. Em especial, eu vou indicar 2 coleções que eu usei e uso ainda, e uma terceira coleção aqui que eu também acho interessante. E por que eu vou indicar as coleções inteiras, no caso, né? Todas elas aqui vão ter os 4 volumes referente às 4 disciplinas ali do ciclo básico de física, né? Em geral, você tem as matérias de mecânica, as de eletromagnetismo, de fluidos, oscilações, ondas e óptica, termodinâmica. Então, essas coleções, e também física moderna, né? Ali uma introdução à relatividade, física quântica. Então, essas coleções vão cobrir todos esses tópicos aqui e de modo que elas são voltadas para o ciclo básico. Então, eu vou indicar as coleções inteiras pensando em todas essas disciplinas, né? E, bom, a primeira coleção que eu quero destacar aqui é essa daqui, do Física para Cientistas e Engenheiros, em que eu estou aqui com o volume 2, né, que é o volume de oscilações, ondas e termodinâmica. E, assim, essa coleção aqui, ela é sensacional. Ela tem um apelo visual muito forte e eu acho que ela é muito bem estruturada e a didática dela é incrível, porque ao final de cada capítulo aqui, ao final de cada conceito que ele discute, né, de cada assunto que ele trata, ao final dos capítulos ele coloca um resumo do que foi discutido nas sessões, ele coloca os exemplos aqui e destrincha eles muito bem, os exemplos são muito bem trabalhados, tem muitas figuras, muitos gráficos, de forma que facilitam bastante o entendimento. E, além disso, também, né, tem bastante exercícios aqui, tem muitos exercícios mesmo, né? Então, é um livro que, definitivamente, eu usaria em um primeiro contato com as disciplinas do ciclo básico. Eu não cheguei a usar esse livro aqui no meu primeiro contato, né, porque eu não conhecia ele na época, eu só fui conhecer ele depois. E, sendo assim, depois de conhecer ele, né, eu definitivamente, voltando para trás, olhando para trás, eu olho e eu teria usado esse livro aqui para ter um primeiro contato com as disciplinas. De forma que, citando o próprio livro, né, sobre o objetivo dele, né, vou citar aqui para vocês, é o seguinte: ele fala que ele tem 2 objetivos principais, né, que são o seguinte:
fornecer ao estudante uma apresentação clara e lógica dos conceitos e princípios básicos da física e fortalecer a compreensão de conceitos e princípios por meio de uma vasta gama de aplicações interessantes no mundo real. Para atingir estes objetivos, enfatizamos argumentos físicos e metodologia de resoluções de problemas. Ao mesmo tempo, tentamos motivar o estudante por meio de exemplos práticos que demonstram o papel da física em outras disciplinas, entre elas engenharia, química e medicina. Então, ele é um livro com esse foco bastante prático. Então, sem dúvida nenhuma, eu usaria ele em primeiro contato com as disciplinas em questão. E uma segunda coleção que eu quero destacar aqui, que eu também acho fundamental, é a coleção Curso de Física Básica do Moisés. Eu tenho, no caso, 3 volumes, né, os 3 primeiros, falta o último da coleção. E, assim, é uma coleção que ela traz em bastante profundidade os assuntos e com um cuidado matemático muito grande, cuidado matemático e físico muito grande, né? E, assim, já adianto, então, que é um livro bem denso, né, para um primeiro contato. Eu, por exemplo, né, no caso, eu não usei o Moisés como meu primeiro contato, mas, à medida que o tempo foi passando, eu comecei a usar bastante o Moisés e, assim, sem dúvida alguma, é um livro excepcional. E um aspecto que eu acho bem interessante dele também são os problemas que ele traz ao final do livro, que são problemas bem desafiadores e eles são muito úteis para aumentar o teu conhecimento de forma significativa da disciplina ali em questão. Então, assim, ele é um livro que vai te desafiar muito, mas você também vai aprender muito com ele. De forma que, hoje em dia, ele é o livro principal que eu uso para recorrer quando eu quero estudar alguma coisa de física básica, do ciclo básico, ou revisar alguma coisa. O Moisés é o primeiro livro que eu recorro, porque ali eu sei que vai estar de forma completa e de forma rigorosa a maioria dos conceitos. E não que as outras coleções não tenham, né? É porque a densidade com que o Moisés traz, à medida que o tempo vai passando, né? À medida que você vai aumentando sua maturidade com os determinados conhecimentos, ela vai ficando bastante interessante. Então, assim, ao longo do tempo, você acaba vendo que a densidade com que o Moisés traz os assuntos aqui, ela é na medida certa. E isso eu acho fenomenal. Aí, bom, se fosse para eu voltar e fazer o ciclo básico de física novamente, como que eu procederia, né? Eu usaria a coleção Física para Cientistas e Engenheiros como minha referência principal e a coleção do Moisés como referência de apoio. Eu usaria dessa forma, apesar de que hoje em dia, né, é o contrário. Eu uso mais a coleção do Moisés quando eu quero revisitar alguns tópicos, né? Aí, por fim, para fechar essa parte de indicações do ciclo básico, tem diversas outras coleções por aí também, né? Tem a do Halliday, tem a do Alaor e tem uma que eu acho, em particular, bem interessante, que é a do Young e Friedman. Tem também 4 volumes, essa coleção deles, e eu gosto bastante dela também, e ela seguiria mais ou menos numa linha parecida com a do Física para Cientistas e Engenheiros. É um livro que também tem bastante texto, as coisas são bastante esmiuçadas, e isso é muito bom para um primeiro contato com as disciplinas, né? Então, eu também gostaria de dar destaque aqui para a coleção Física para a coleção de Física do Young e do Friedman. Falando então sobre as referências de meio de curso, né? O que eu estou chamando aqui de referências de meio de curso? Né? São aquelas referências voltadas para cursos de relatividade especial, de introdução à física quântica e aplicações da física quântica, sem, no caso, a notação de Dirac, né? Em que você tem um tratamento ali inicial da física quântica. Então, a primeira referência que eu quero passar aqui é a referência do Tipler, Física Moderna do Tipler. Você tem ali que essa referência ela é dividida em 3 partes, basicamente, né? Você tem a primeira parte, que é sobre relatividade especial, a segunda parte, que trata sobre a física quântica, né? O desenvolvimento e os fundamentos da física quântica, sem a notação de Dirac, né? E você tem, em terceiro lugar, aplicações ali da física quântica e da relatividade especial. E assim, é uma referência muito boa. O Tipler
ele é bem feliz no livro porque ele também faz uma divisão que eu acho bem interessante, que é ele expõe todo o conteúdo e em seguida ele sintetiza o conteúdo através de um sumário, né, para você recordar o que foi estudado, e ele também vai trazendo problemas com diferentes níveis de dificuldade, ele vai aumentando os níveis de dificuldade de uma forma bem dividida. O que eu quero dizer, né? Ele separa nitidamente nível 1, nível 2, nível 3, e os exemplos também são muito bons, os exemplos são muito bem discutidos, e ele é um livro, querendo ou não, mais moderno, né, do que outras referências, a qual eu vou falar aqui em seguida. Então, assim, é um livro que eu acho muito bom para um primeiro contato. Apesar das referências que eu passei inicialmente também envolverem ali a parte de relatividade e física quântica, eu não acho que elas são tão boas assim quanto o livro do Tipler. Então, chegando ali na parte de física moderna, a minha recomendação seria usar diretamente a referência do Tipler ao invés de pegar aquelas outras referências. Tem alguns tópicos que são interessantes, obviamente, de serem vistos no Moisés, por exemplo, e no Física para Cientistas e Engenheiros, só que, via de regra, o que eu faria então, né? Pensando naquela divisão que eu fiz no início e de que o ideal é escolher duas referências, eu escolheria a referência do Tipler como referência principal e alguma outras dessas referências como referência de apoio, né? Aí, falando sobre as referências específicas de física quântica e relatividade, eu quero trazer aqui duas. A primeira referência, no caso de relatividade, é a do Gazinelli. O livro do Gazinelli ele também é muito bom, é um livro bem completo, bem didático, tem explicações muito detalhadas ali, e eu particularmente gosto bastante, e foi o contato que eu tive inicialmente com relatividade, foi através do livro do Gazinelli, que eu usei na minha graduação, e eu achei o livro bem bom. Então, assim, eu recomendo muito essa referência para um primeiro contato ali com relatividade especial. Agora, falando sobre uma referência de física quântica, exclusivamente física quântica, tem a referência incrível também do Iceberg, o Física Quântica do Iceberg. Esse livro foi o que eu também usei durante a minha graduação e eu acho ele muito bom, só que tem uma grande ressalva com o Iceberg, que é o seguinte: ele é bem didático também, a exposição dele é bem completa, ele explica muitos assuntos e essa também é a minha ressalva. Porque, assim, ele é um livro com bastante texto. E tem horas que você está lendo o livro ali que você fala assim, tal coisa que já não precisava mais. Assim, tá bom, eu entendi. Então, assim, essa foi a minha experiência pessoal com o livro, né? Podem ter muitos que não vão achar a mesma coisa, vão gostar de ter essa quantidade imensa de textos, mas para mim, em certos momentos ali, o Iceberg ele fica um tanto quanto repetitivo, e isso eu já não gosto tanto. Mas é um livro que definitivamente, se fosse para eu escolher usar de novo, eu usaria como uma primeira referência, porque ele é um livro muito bom, muito completo, ele discute muito, ele não deixa nada a desejar nesse sentido. Então, e também os exercícios do Iceberg, eles são muito bons, os exercícios deles são muito pertinentes. E um outro porém, uma outra ressalva do Iceberg é que ele é um tanto quanto antigo, ou seja, tem muitas coisas ali que já não estão tão atualizadas assim, igual estão no Tipler, por exemplo. O Tipler é um livro mais moderno e que eu acho que é um substituto ao Iceberg muito bom. E se fosse para eu comprar só um dos três livros, né, nesse caso, eu compraria o livro do Tipler, que é o livro mais completo dentre todos os três, né, porque engloba relatividade especial e engloba física quântica e também as aplicações de relatividade especial e física quântica. Então, de todos os livros aqui, o livro do Tipler é o livro mais completo. Aí, só para fechar a parte aqui de física moderna, então eu quero recordar qual foi o meu uso dos livros e como é que eu usaria eles hoje em dia, né, tendo conhecimento dos três livros, porque na época em que eu estava fazendo as matérias eu não tinha conhecimento dos três livros ao mesmo tempo, né? Então não pude ter essa escolha, mas se for agora sabendo deles eu posso voltar atrás e falar como é que eu faria, né? Então é o seguinte, em relatividade especial eu usei o livro do Gazinelli e no primeiro curso de Introdução à Física Quântica eu usei o livro do Iceberg e em mais um outro curso. E em um terceiro curso relacionado a aplicações da física quântica, eu usei o livro do Tipler, né? Esses foram os meus usos dos livros. Agora, se fosse para eu voltar
eu faria da seguinte forma, né? No curso de relatividade especial, eu usaria como referência principal o livro do Gazinelli, como referência secundária o livro do Tipler. Agora, voltando para os cursos de Introdução à Física Quântica e Aplicações, como é que eu faria, né? Eu usaria o livro do Tipler como referência principal e o livro do Eisberg como referência de apoio. É assim que eu faria a minha divisão. Ah, e só lembrando, né, caso você tenha interesse em comprar os livros, considere comprar pelo link lá na descrição do vídeo, que comprando por lá você não paga nada mais por isso e ajuda bastante aqui no crescimento do canal. E bom, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei aqui, vai ajudar bastante na divulgação dele. E no mais, se gostou das referências que eu trouxe, comenta aí, que eu adoraria saber. E além disso, se você também conhece outras referências que acha interessantes, né, manda aí nos comentários que eu adoraria saber. Eu sempre gosto de saber mais referências. E no mais, também, se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui para poder acompanhar os próximos conteúdos, né? E, por fim, era basicamente isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.